Oi, boa noite. Meu nome é Nilson. Essa é a live do Celebrando a Recuperação. Hoje é dia de testemunho. Eu vou contar o meu testemunho, mas eu queria antes dizer para você que você é sempre bem-vindo no Celebrando a Recuperação, seja ele presencial ou online, como a gente está fazendo agora, né? E é isso. Gostaria de dizer para você que você seja bem-vindo, te encorajar a participar do Celebrando a Recuperação em todas as nossas reuniões, porque é libertador, como eu vou dizer hoje no meu testemunho, né? E bom, vamos lá. Bom, como eu disse, eu sou o Nilson, sou um crente em recuperação, luto contra a ira, contra a falta de autoestima, entre outras coisas, né? E eu queria começar bem de cedo, né? Bem de antes, para mostrar mesmo que Deus mudou na minha vida. E eu, assim, sempre fui uma criança muito normal, até os meus 3 anos de idade, que foi quando eu sofri o meu primeiro abuso. Né? Eu fui uma criança que foi molestada e abusada sexualmente. E eu, a partir disso, então, eu mudei muito. Foi uma criança que era muito quieta, né? Eu passei a ser uma criança muito quieta, não tão ativa quanto eu era antes, mas ainda assim, claro, criança é ativo de qualquer jeito, mas eu comecei a ficar muito quieto, fazer poucos amigos, não ter um relacionamento muito bom com os amigos, porque eu era uma criança muito violenta. Eu fui expulso de 2 escolas, né, por conta disso. Fui expulso do pré. Eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que foi expulso do pré, né? Mas é assim, não é orgulho, eu dou risada porque é absurdo. Mas enfim, é, por ser uma criança violenta. Fui convidado a me retirar das 2 escolas que eu estava. Né? E passado algum tempo eu percebi que não era, né, batendo nas pessoas que eu ia conseguir tudo que eu queria, né? Ou a atenção que eu queria, não sei. E eu passei a procurar outras válvulas de escape, né, para esse tipo de coisa, para eu poder me distanciar um pouco dessa minha realidade que eu queria esquecer, né, que eu carregava cheio de culpa, uma culpa que não era minha, né? Porque a gente que sofre abuso ou sofreu algum abuso, em nenhum momento a culpa é nossa. Por mais que eu julgasse que a culpa fosse minha, né? Eu acreditava que eu era culpado por isso, que eu atraía esse tipo de coisa, porque isso foi uma coisa que durou muito tempo na minha vida, né? Isso foi até os meus 17, 16, 17 anos, quando foi que eu realmente tomei uma atitude de me libertar disso daí, e eu já era grande o suficiente para poder encarar as pessoas e dizer que eu não queria, que isso não era correto, que eu não gostava desse tipo de coisa, né? Então eu fui bastante, eu sofri bastante com isso daí nesse período todo, porque nunca é uma coisa que nos gera um bem-estar, né? É sempre com violência, é sempre com, por mais que não tenha violência em si, de bater e tal, é uma violência de qualquer forma, porque só o fato de alguém chegar para você e dizer que você não pode contar nada para ninguém, eu acho que já é uma violência contra uma criança, por exemplo, né? Então eu me sentia muito mal com isso. E nos meus 13 anos eu busquei uma outra forma de lidar com isso daí, e foi me envolvendo com drogas e bebida. Né? Drogas não durou muito tempo na minha vida, para glória de Deus, porque eu não gostava mesmo desse tipo de coisa. Nunca gostei de nada que deixasse a gente com uma sensação estranha assim. Eu não gosto dessas coisas, nunca gostei. Agora, a bebida, eu comecei a beber e eu gostei de beber, porque
eu achava que a bebida me deixava de uma outra forma, fazia comigo, me deixava da forma que eu gostaria de ser, que seria uma pessoa sem, assim, bastante extrovertida, uma pessoa comunicativa. E a bebida fazia isso comigo até certo ponto. Depois de um ponto a gente já fica, né, totalmente alcoolizado e não, já não é mais aquela coisa prazerosa, e sim fica um desprazer ficar perto da pessoa. E até pra gente que tá passando por isso, que tá ali naquela situação, também não é nada prazeroso ficar alcoolizado, não. É, pelo menos ao meu ver, né? Mas é a forma que eu conseguia, ou melhor, que eu achava que eu podia escapar daquilo tudo que eu tinha passado, era essa, né? Era beber e ficar totalmente embriagado. E vivia nesse meio, vivi nesse meio por muito tempo. Né? Eu comecei com isso aos 13 anos e eu me converti com 36 anos, então eu parei aos 38 mais ou menos. Né? Eu fiz isso por muito tempo e é evidente que isso gerou uma dependência, né? E essa dependência foi muito ruim para minha vida e para os meus relacionamentos também, porque eu não era, como é que eu vou dizer? Eu não tinha um relacionamento bom com as pessoas, né? Porque tudo para mim era bebida, eu não ligava para as pessoas, né? Muitas pessoas às vezes me convidavam para uma festa e pedia até para mim, fala, não leva bebida, eu falo, então não vou, sabe? Era desse jeito. As pessoas até falavam para mim, poxa, a bebida é mais importante para você do que a pessoa em si, né? E eu não entendia direito por que eles falavam isso, sabe? Porque eu achava tão normal alguém querer beber o tempo todo que para mim era normal isso e não levar bebida numa festa infantil, por exemplo. Né? Para mim era muito difícil. Então eu não ia, ou se eu pudesse levar, eu levava, né? Aonde não tinha. E isso, claro que foi destruindo a saúde, foi acabando com alguns relacionamentos, tal, mas enfim, Deus faz as coisas por caminhos que a gente não entende, né? E Deus colocou na minha vida minha esposa, Luciana, que né, me apoia muito em várias coisas hoje e também deixou de me apoiar, foi o que me fez abrir os olhos para um outro lado da vida, né? Ela foi a pessoa que me levou para a igreja, né? Ela foi bem light, né? Ou você vai ou já era, entendeu? Foi bem assim. Mas a primeira vez que eu resolvi ir com ela foi depois de ter tido um ataque de ira por conta da bebida. Eu estava alcoolizado e tive um ataque de ira. E foi terrível, foi vergonhoso. Eu gostaria tanto de ter um botãozinho que apagasse, mas infelizmente não tem. Foi vergonhoso, foi na frente de toda a minha família, né? Foi com vizinhos e minha esposa, a gente já tinha o Renan. O Renan era o nosso primeiro filho, ele era bem novinho, né? Então eu tive esse ataque de ira, foi quando ela me falou isso daí, eu vou para a igreja, se você não vier, simplesmente a gente para por aqui. Né? Então eu resolvi ir, e claro que por conta dela mesmo, não foi assim, né, porque eu senti alguma coisa de Deus me chamando para a igreja, não, foi porque ela me disse isso. Mas nesse dia, no dia seguinte, a gente foi para a igreja. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai, mas eu queria ir na igreja que minha mãe frequentava, que era a PIB de São José dos Campos. Né? E eu vim com ela e naquele dia foi muito diferente, foi muito diferente. Eu já tinha estado ali algumas vezes, né, mas nesse dia foi muito diferente. Deus tratou muito comigo, quebrantou mesmo ali. Eu pedi perdão para várias coisas e aceitei Jesus naquele dia. E dali para cá muita coisa mudou, né? Mas mesmo assim eu continuava guardando todas essas coisas dentro de mim.
carregando essa culpa, carregando o peso desses segredos todos, né? E depois nós mudamos para Jacareí e a gente foi apresentado a PIB Jacareí e resolvemos ir lá. E ali na PIB a gente teve uma apresentação do Celebrando a Recuperação, muito legal, que era um teatro que era feito pelo Júlio, pelo Eclair, que era muito legal, além de divertido. Ele esclarecia bastante de como era o Celebrando a Recuperação, como era o processo. E sinceramente, era uma coisa que nos dava vontade de conhecer pelo teatro, por ver o teatro. Né? Hoje a gente tem muita vontade de conhecer por testemunho, por outra coisa, porque não está tendo teatro, mas o teatro era muito legal para chamar a atenção, assim. A gente ficava realmente com vontade de conhecer. E eu tive muita vontade de conhecer e fui para o Celebrando a Recuperação, né? E antes de ir para o Celebrando a Recuperação, eu já tinha passado por vários psicólogos, né? Onde eu tinha contado essa história toda e, assim, não que não tenha sido bom, né? É claro que o psicólogo teve a parte dele nisso tudo, mas, assim, foram tantos que eu fico pensando assim, eu tenho ido para tanto psicólogo e eu não tenho me livrado de nada disso que está dentro de mim. Eu acho que eu só tô contando a minha história para mais pessoas ao invés de ser realmente liberto de tudo isso, né? Então eu vim para o Celebrando a Recuperação e meu primeiro ano no Celebrando a Recuperação foi bom também, mas não foi o ano onde eu realmente entreguei tudo para Deus, porque no primeiro ano eu fiz realmente um inventário muito honesto, né? Eu contei tudo mesmo no meu inventário, né? E aí a gente foi passando os estudos e tudo mais e eu comecei a ficar com medo do meu inventário porque eu não queria partilhar ele com ninguém. Eu acreditava que era só escrever um inventário e acabou, né? E assim, o Celebrando a Recuperação ele nos encoraja a partilhar o nosso inventário, não que seja obrigado, né? Mas faz parte do processo e é uma das partes mais gratificantes que tem, né? Mas assim, no meu primeiro inventário eu fiquei com medo dele, né? Eu tinha medo do meu inventário pelo que eu tinha escrito lá, nem eu queria ler, porque eu tinha vergonha daquilo que eu tinha escrito ali, entendeu? E eu era muito confrontado por isso, porque parece que eu abri uma gaveta em casa, tava lá o meu inventário olhando para mim, falando, oh, é nóis. Sabe, era desse jeito, me amedrontava mesmo. Mas no ano seguinte, eu deixei esse inventário guardado, e no ano seguinte eu fiz um outro inventário, não muito diferente desse, porque eu fui bem honesto também, né, com relação a isso. E nesse ano seguinte, eu resolvi partilhar o meu inventário, porque Deus falava muito para mim que não era sobre a minha semana que ele estava interessado, entendeu? A minha semana ele já sabia, né? E porque a gente chegava no grupo de partilha e partilhava aquilo que aconteceu durante a semana, mas aquilo que estava lá no fundo mesmo a gente estava guardando, eu, né, no caso, estava guardando e não falava. E Deus tocou muito no meu coração e pedindo para eu falar mesmo. E eu decidi, até partilhei isso no grupo de partilha. Falei, Deus tem me incomodado bastante para eu falar o que realmente está lá no fundo. E eu partilhei isso tudo. Foi muito bom ter contado isso, porque encorajou outras pessoas a falar, e eu também fui encorajado por outras pessoas que já tinham falado e vivido histórias semelhantes, né? Esse momento de partilha é tão importante por conta dessas coisas, porque a gente se fortalece na partilha do outro, né? E isso é muito legal. É um processo muito bom do Celebrando a Recuperação, porque a gente vê que outras pessoas também passaram por coisas semelhantes às que a gente passou. Isso nos encoraja, né? Mas enfim, eu falei ali no grupo de partilha e depois que eu construí, que eu fiz todo o inventário, eu escolhi um padrinho, né? Uma pessoa que eu me identificava bastante, até hoje é um grande amigo e
não tá mais no Celebrando daqui de Jacareí, mas continua sendo um grande amigo, uma pessoa que às vezes a gente conversa um pouco. Mas eu pude abrir o meu inventário para ele, né? Eu li o meu inventário na íntegra para ele, tudo que eu tinha escrito ali, tudo que eu não queria falar, mas eu escrevi. E eu fiz tudo para que realmente me livrar daquilo que eu carregava, né? Então eu abri para ele, falei em certos momentos, falei, eu não estou nem um pouco confortável em te falar isso, mas eu vou falar porque é uma coisa que Deus tem tratado comigo. E eu falei todo o meu inventário. E nesse dia foi muito bom, foi muito bom. Essa pessoa, naquele momento, ele não fez nada, nada mesmo. A única coisa que a gente fez foi orar quando a gente entrou para começar e orar depois. Só. Ele não falou nada, ele só ouviu o meu inventário, né? E foi muito libertador, muito mesmo. Eu saí dali pisando em nuvens, como dizem, né? E foi uma bênção tão grande que eu recebi ali no Celebrando, no momento em que eu partilhei o meu inventário, que eu entreguei tudo para Deus, né? De coração, porque é aquilo que eu queria. Não é importante aquilo que a outra pessoa vai pensar, até porque é uma regra do Celebrando a Recuperação que a gente não tem o direito de julgar ninguém. A gente não está ali para julgar ninguém, a gente está ali para confortar e apoiar. E foi isso que foi feito comigo, né? E eu recebi uma bênção tão grande de Deus que a maior vontade que eu senti em todo o tempo foi compartilhar e fazer com que as outras pessoas também vivessem essa experiência e essa bênção na vida delas. E daí em diante eu fui convidado para ser facilitador no grupo de partilha de homens, né? Faço hoje parte da equipe do Celebrando a Recuperação, né? Eu estou um pouco distanciado porque eu sou grupo de risco nesse momento, né? E por conta do trabalho eu fiquei algum tempo distante também. Mas é uma coisa que me faz muita falta, né? Tanto fazer a minha partilha, partilhar a minha história, me faz falta, partilhar aquilo que ainda me incomoda, né? Tanto quanto ajudar outras pessoas a alcançar essa bênção de Deus também, né? A gente é totalmente responsável pela nossa recuperação, né? Então faz parte da vida da gente, das atitudes da gente, querer partilhar, né? Tá ali para realmente entregar a nossa vida a Cristo, entendeu? É um processo doloroso, não é fácil, eu sei que não é fácil, né? Mas é necessário e é muito gratificante quando a gente entrega tudo aquilo para Deus, porque sai um peso enorme das costas da gente, né? A gente fica com um sentimento de gratidão muito grande por Deus ter feito isso e a gente só quer distribuir aquilo que Deus nos dá. Nesse tempo todo, já são 5 anos de Celebrando a Recuperação. A gente tem vivido momentos muito bons ali, né? Porque a gente ri junto com as pessoas que depois de um tempo são curadas ou libertas, né? E a gente também chora quando as pessoas têm algum problema. A gente está ali para apoiar e isso é gratificante poder viver isso com as pessoas. Mas acho que uma das melhores coisas que eu vivo no Celebrando a Recuperação hoje é poder ver o início das pessoas, né? O começo do ano, o que elas partilham no começo do ano e no final do ano você vê essa transformação toda. É muito gratificante isso daí, ver a bênção na vida de outras pessoas. A gente realmente vê o milagre de Deus na vida das outras pessoas, né? Não só na nossa. E assim, os nossos momentos de partilha hoje eles estão parados, né, por conta dessa pandemia que está tendo, mas a gente em breve deve voltar, assim como todo mundo deve voltar a funcionar de novo do jeito que era, mas no momento a gente está distante. Mas assim, quando voltar,
eu gostaria muito de te encorajar, tá? No nosso grupo de partilha, para que você realmente entregue ali para Deus aquilo que você é, tem vontade, ou melhor, aquilo que você guarda lá no fundo, porque realmente é libertador, né? E porque você abençoa outras vidas também fazendo isso. Há algum tempo atrás, ou melhor, há 7 anos atrás, eu estava passando um momento bem difícil com meu filho no hospital, minha esposa no hospital, ambos na UTI, né? E era um momento que eu estava em muita oração, pedindo a Deus para que Ele revertesse aquela situação, né? E trouxesse saúde e curasse eles, né? De tudo aquilo lá. E em dado momento Deus falou para mim que para que eu cuidasse da casa dele, que Ele estaria cuidando da minha. Né? Foram essas as palavras que eu ouvi de Deus, e eu ouvi mesmo. Quando a gente, assim, muitas vezes a gente ouve alguma coisa e, será que é Deus? Eu vou te contar que se você realmente ouviu Deus, você tem certeza absoluta que foi Deus que falou para você. Não tem dúvida nenhuma, não surge dúvida nenhuma na vida da gente. É maravilhoso, né? Mas Deus me disse isso, para que eu cuidasse da casa dele, que ele estaria cuidando da minha. E nesse tempo eu passei a me dedicar por conta disso, dedicar bastante às coisas da igreja. Né? Eu estava lá sempre para cobrir alguma coisa que faltava, para ajudar em qualquer coisa que fosse feita, né? Me dedicando bastante mesmo à igreja, porque eu achei que era isso que Deus estava falando comigo. E 7 anos depois, numa partilha do Celebrando a Recuperação, uma partilha de uma outra pessoa, né? Não foi minha, eu estava ouvindo uma pessoa partilhar, e na partilha dela Deus mostrou para mim que a casa que eu tinha que cuidar era essa casa, né? E não a igreja. E eu confesso para você que eu devo muito, eu tenho que cuidar muito melhor ainda dessa casa, porque eu não cuido realmente do jeito que Deus merece, né? Eu realmente não faço da melhor forma, eu poderia fazer melhor, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que assim, a sua partilha é importante para mim, né? A sua partilha é importante para o nosso colega, o nosso amigo que está ali nos Celebrando a Recuperação, por muitas vezes escondendo alguma coisa que semelhante àquilo que você passou. E com a sua partilha, essa pessoa pode também ser encorajada a entregar tudo aquilo que a incomoda, né? E ser curada daquilo lá. Então, assim, participe do nosso momento de partilha, porque assim como a partilha de outras pessoas é bênção na sua vida, a sua partilha também é bênção na vida de todos que estão ali, tá? Mas esse é o meu testemunho de vida, da minha libertação dentro do Celebrando a Recuperação. Tem muita coisa ainda que eu tenho que tratar, porque tudo acontece um dia de cada vez, né? A gente queria ter um botãozinho para desligar e ligar, mas infelizmente não é assim, e felizmente também, porque quando a gente passa pelo processo todo de Deus, é muito gratificante, acredito que muito mais gratificante do que se ele desse um botãozinho para a gente ligar e desligar, né? Mas eu queria te encorajar a estar no Celebrando a Recuperação, a partilhar a sua vida no Celebrando a Recuperação e receber as bênçãos de Deus, tá? Obrigado por me ouvir, Deus abençoe, boa noite.